Mesmo antes do início do projeto Resgate no Globoplay, quando a opção era apenas o canal Viva, já havia muita gente que pedia a reprise da novela Corpo a Corpo, de Gilberto Braga. Ela agora está no ar, no canal Viva. Não entrou direto no Globoplay. Você se lembra que outras novelas estavam no ar quando Corpo a Corpo era a novela das 8? Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, estamos juntos mais uma vez, obrigado. Aqui no canal do Observatório da TV para Curiosidades da TV. Eu disse há pouco, né, em torno das novelas que estavam no ar ali entre o fim de 84 e fim do primeiro semestre de 85, período durante o qual a TV Globo teve como sua novela das 8, Corpo a Corpo, do Gilberto Braga, escrita com a colaboração da Leonor Basser. Antes de relembrarmos que novelas eram essas, faço a vocês os meus pedidos de sempre. Inscrevam-se no canal, aqueles que não forem inscritos ainda. Ativem no sininho as notificações para vocês não perderem nada do que nós publicarmos, nenhum corte, nenhum programa gravado, nenhuma transmissão ao vivo. Segunda-feira ao vivo à noite tem sempre o nosso Ligados na TV, podcast do Observatório da TV. Sigam as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e uma que a gente tem e muita gente não sabe ainda. Siga também no TikTok, @Observatório da TV. Corpo a Corpo estreou no dia 26 de novembro de 1984 e terminou em 22 de junho de 85, 21 e teve a reprise no sábado 22 de junho de 85. Nesse período, a TV Globo exibiu no Vale a Pena Ver de Novo duas novelas. Estava no ar em 84, Final Feliz, de Ivani Ribeiro, com José Wilker, Natália do Vale, Busa Ferraz, Lídia Brondi, Valmor Chagas, Lilian Lemertz, Roberto Maia, Adriano Reis, Priscila Camargo, Stênio Garcia, Miriam Pires, Irving São Paulo. E essa reprise de Final Feliz começou virando de agosto para setembro de 84, ela acabou no comecinho de 85, em fevereiro. E a novela que a substituiu foi a que, quando as duas foram exibidas às 7 da noite, a antecedeu. Elas por Elas, de Cassiano Gabos Mendes, que passou todo o resto do primeiro semestre de 85 em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo. Destaques desse elenco: Luiz Gustavo, Eva Vilma, Sandra Breia, Mila Moreira, Joana Fon, Maria Helena Dias, Araciba Labanian, Esther Góes, Mário Lago, Natália Timber, entre outros. Na faixa das 6, por ocasião da estreia de Corpo a Corpo, o que estava no ar era Livre para Voar, de Walter Negrão, com Tony Ramos, Carla Camurati, Elias Glazer, Laura Cardoso, Carlos Augusto Strasser, Dora Pellegrino, Ednei Giovenazzi, Suzana Faini, Nívia Maria, Cássio Gabos Mendes e outros destaques. Essa novela foi ao ar até abril de 85, estreou em setembro de 84. Em abril de 85, a novela das 6 passou a ser A Gata Comeu, de Ivani Ribeiro, com Cristiane Torlone, Nuno Leal Maia, Mauro Mendonça, Nilza Leone, Bia Seidel, Débora Evelyn, José Maier, Luiz Carlos Arutin, Dirce Miliaccio, Nina de Pádua, Maiara Magri, Marilo Bueno, Cláudio Correia e Castro, Diana Morel e muitos outros. A novela das 7 era Vereda Tropical, de Silvio de Abreu e Carlos Lombardi, com Lucélia Santos, Valmor Chagas, Mário Gomes, Maria Zilda, Marieta Severo, Rosa Maria Murtinho, Jean Francisco Guarnieri, Jorge Gomide, Paulo Betti, John Herbert e outros. Em fevereiro de 85, essa faixa das 7 passou a ser ocupada por Um Sonho a Mais, de Daniel Mas, também de Lauro César Muniz e Mário Prata, com Neila Torraca, Silvia Bandeira, Fulvio Stefanini, Marco Nanini, Maite Proença, Tássia Camargo, Roberto Batalin, Edson Celular, Yara Amaral, Suzana Vieira, José Lefgoy, Tamara Taxman, Cissa Guimarães e outros. Quando Um Sonho a Mais terminou, e quando A Gata Comeu terminou também, já não estava mais no ar Corpo a Corpo e sim Rock Santeiro, a novela que veio no lugar, né? Em outras emissoras, o que é que havia em termos de novelas? Nesse período de 84 para 85 não havia novelas no ar na TV Bandeirantes, nem inéditas, nem em reprise. A TV Manchete também não investia em novelas ainda. Só passou a investir depois que Corpo a Corpo não estava mais no ar, em termos de exibir o produto, que no caso foi Antônio Maria, do Geraldo Vietri e do Walter Negrão, numa nova versão, que foi ao ar no segundo semestre de 85. Então, o que nos sobra para analisar nesse sentido são as novelas que estavam no ar no SBT naquela ocasião.
como são muitas até, e elas são reprisadas muito rápido, eu anotei aqui para não falar na ordem errada e não falar errado. Se tiver alguma informação errada, por favor, corrijam aqui nos comentários, tá bom? Bem, nós tivemos em junho de 84 a estreia de Meus Filhos, Minha Vida, do Ismael Fernandes, também escrita por Henrique Lobo e Creiton Sardes. Essa novela estava no ar ainda quando estreou Corpo a Corpo. Ela só terminou em março de 1985. Quando ela terminou, entrou no lugar uma novela chamada Jogo do Amor, de Aziz Bajur. Em Meus Filhos, Minha Vida, há destaques no elenco para Miriam Pires, Denis Derquian, Carlo Briani, Raimundo de Souza, Arlete Montenegro, Rogério Márcio, Sônia de Paula, Cláudia Alencar, Helena Ramos, Patrícia Scalvi, Eliane Giardini e Cleidiácones, entre outros. E, em Jogo do Amor, um elenco ainda mais global, por assim dizer. Rosa Maria Murtinho, Jorge Dória, Jonas Mello, Célia Helena, Berta Zemmel, Ilka Soares, Monique Lafon, Quito Junqueira, Ana Maria Nascimento Silva, um elenco realmente de ainda maior gabarito. E isso seguiria na novela que veio depois, Uma Esperança no Ar, mas aí Corpo a Corpo não estava mais em exibição. Em agosto de 1984, estreou, era uma novela exibida em capítulos até relativamente curtos, cerca de meia hora por noite apenas, e estava no ar durante a exibição de Corpo a Corpo. El Maleficio, conhecida aqui no Brasil pelo nome de Estranho Poder, e que foi recentemente regravada lá no México. Fernando Colunga interpretou o Henrique Di Martino, que nessa versão original dos anos 80 foi vivido pelo produtor da própria novela, Ernesto Alonso, e se consagrou como um dos maiores, se não o maior dos vilões masculinos, né, da teledramaturgia mexicana. Essa novela aqui no Brasil tinha um tema de abertura cantado pelo Silvio Brito. Depois, em outubro de 1985, estreou uma novela mexicana chamada Viviana, Em Busca do Amor, protagonizada pela Lucía Méndez, pelo Juan Ferrara e com destaque nesse elenco também para o Héctor Bonilla. Não, você não ouviu errado, não. É Héctor Bonilla mesmo. Ele não é um personagem de ficção, um ator que a vizinhança do Chaves gostava, um ator da ficção. Não, o Héctor Bonilla é um ator mesmo, inclusive recentemente faleceu. E em novembro de 84 estreou uma outra produção nacional do SBT na faixa de 6 horas, chamada Jerônimo, que era um resgate de uma obra do rádio que já havia sido adaptada para a televisão e sempre pelo mesmo autor, o criador da história, Moisés Veltman. Jerônimo foi protagonizada por Francisco de Franco. E nessa versão do SBT, também com destaque no elenco, Suzy Camacho, Jofre Soares, Jussara Freire, Marcos Caruso e Paulo Hesse, entre diversos outros. Depois disso, virando para 85, nós temos o quê? Nós temos a estreia em março de 85 de uma novela infantil chamada Lupita, que era protagonizada pela Angélica Valle, adulta, bastante conhecida do grande público pelo seu trabalho em novelas como Amigas e Rivais, a Nayeli, né? Estou cansada de aguentar todos os seus insultos e suas ofensas. Eu não sou menos do que a senhorita. Posso ser empregada, mas tenho dignidade, sou um ser humano. Mas você é pior do que um cão vira-lata. E também A Feia Mais Bela, a Lete. E depois, em junho de 85, no último mês de Corpo a Corpo, já trocou essa novela de criança de Lupita por uma produzida na Venezuela. Lupita era mexicana e uma produzida na Venezuela, Angelito. Essas duas novelas foram muito mal de Ibope na época, são pouco lembradas. Não digo que sejam ruins mesmo, porque eu não as vi. Mas não faziam muito sucesso essas duas novelas, ao contrário da primeira novela assim infantil que o SBT exibiu com bastante êxito, que foi Chispita, no decorrer do ano de 1984. E esse sucesso foi tão grande que Chispita, protagonizada pela Lucero, junto com Meus Filhos, Minha Vida, passaram a ser reprisadas no ano seguinte, 1985, quando Corpo a Corpo ainda não tinha terminado. As duas reprises estrearam no mês de março daquele ano. Aliás, Meus Filhos, Minha Vida estreou um pouquinho depois, gente. Eu me confundi aqui. A que estreou junto com Chispita na ocasião foi Os Ricos Também Choram, que é outra novela mexicana. A primeira dessas novelas mexicanas exibidas aqui no Brasil dubladas.
Essa novela é um original do Abel Santa Cruz, que foi protagonizado pela Verônica Castro e também pelo Rogério Guerra. Foi levado ao ar algumas vezes aqui no Brasil nos anos 80, geralmente com êxito, né? Foi reprisada até fora do SBT também, na TV Corcovado, lá no Rio de Janeiro, canal 9, né? E em junho de 85, também mais ou menos nessa último mês de Corpo a Corpo, em horário nobre, foi iniciada a reprise de uma novela de Porto Rico chamada Cristina Bazan, que havia tido uma audiência relativamente boa, um pouquinho antes, em 83. E até o seu ator principal, conhecido pelo cognome de El Puma, veio aqui ao Brasil, participou do Viva a Noite, o programa do Gugu, enfim, né? Essa é uma novela que vendeu muito disco também com a trilha sonora, você encontra o disco dela facilmente em sebos. Cristina Bazan. Essas são as novelas que estavam no ar na época de Corpo a Corpo, entre novembro de 84 e junho de 85. Que memórias você tem dessa época, se for uma coleção de atrações do seu tempo? Conte aqui pra gente. E não deixe de seguir o nosso TikTok, @Observatório da TV. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau!